Boa noite a todos. Eu quero fazer um retrospecto aqui para a gente entender um contexto, vocês vão entender onde eu quero chegar. Não é polêmico, tá? Então pode ficar tranquilo. Seguinte, graças a Deus. Muzambinho, só para fazer um contexto histórico, Muzambinho, até 1994, não tinha escola de ensino fundamental ou de educação infantil municipal na zona urbana da cidade. Não existia. Só existiam escolas municipais na zona rural. E, além disso, o Estado tinha 5 escolas na zona rural. Escola do Moçambo, Palmeia, Bom Retiro, Ponte Preta e Santa Gabriela eram escolas estaduais. Tinha muito pouco escola municipal. E o cargo de professor municipal, você já deve imaginar, era um cargo que pouquíssimas pessoas ocupavam. Em 1997, o Marinho já era vereador, ele acompanhou o processo de estadualização das escolas, municipalização das escolas, né, Marinho? Primeiro as escolas rurais, depois as escolas Coronel José Martins, que depois voltou para o Estado, e Frei Florentino. Até então eram escolas estaduais, certo? Em 95, começou em Muzambinho também a funcionar a Escola Francisca Bianchi. Primeira escola urbana, acho que a única escola urbana, que não era uma escola, nunca foi escola estadual. Por que eu estou fazendo esse contexto histórico? Porque a carreira de professor municipal é muito nova. Ela só começou a fazer sentido e ser grande em 1997. Faz mais ou menos 30 anos. E a questão da educação infantil é pior. Muzambinho não tinha uma creche municipal. As creches eram ONGs que recebiam subvenção. Marinho lembra disso como vereador e o Canarim também. No primeiro mandato do Canarim, elas não eram escolas municipais, eram escolas filantrópicas. Não existia creches. E quando isso começou, vou fazer um contexto. O prefeito Marco Reis, no primeiro mandato dele, deu uma gratificação para os professores que trabalhavam com mais de uma turma. Então, o prefeito Marco Reis fazia o seguinte: todos os professores ganhavam 10%. Professores que tinham 2 turmas na mesma sala ganhavam 20%. Professores que tinham 3 turmas na mesma sala ganhavam 30%. 4 turmas, 40%. Isso é uma lei vigente até hoje, que é assim. Tanto que Muzambinho ensaiou esse ano de juntar 2 turmas do Retiro. Acho que o Carlão acompanhou isso. E a gente não deixou. Mas a professora, se mantivesse, porque 2 turmas de 5 alunos, tem uma professora para cada turma. Agora uma está com 7, mas eram 2 turmas de 5 alunos. Essa professora ia ganhar 20% de adicional. Porque essa lei existe até hoje. E essa lei era o chamado POD-GIS. Só que ela só valia para o professor rural. Aí o prefeito José Ubaldo fez uma lei justa, dizendo que os professores da cidade também ganhariam, por causa da inauguração da Escola Francisca Bianchi, que até então não existia. Hoje, esse valor tem o nome de docência, que é o que no Estado eles chamavam de POD-GIS. É um valor, além do salário, uma gratificação que é paga aos professores pelo POD-GIS e pelo excesso de alunos. E esse direito ele está prolongando no decorrer do tempo. Claro, a rede ficou muito maior, e no ano de 2018, com as creches em Muzambinho, uma estrutura de creche que não existia, que era complicada a creche, eram os professores das escolas comuns que começaram a atuar nas creches. O prefeito Esquilo, corretamente, criou a carreira do professor de creche. E, por sinal, me desculpa quem estava aqui na época, uma lei com péssima técnica legislativa, que não foi revisada. Uma lei que dá 3 nomes para o mesmo cargo. Tem 3 nomes aquele cargo. Então, por isso que eu falo que a gente tem que ter um pouco de cuidado até com as leis, porque isso gerou uma certa confusão. E nessa lei, criou uma outra carreira com outro salário, entende? Já existia um cargo de professor,
e foi criado um outro cargo chamado professor de educação infantil. Então, presta atenção, Musamim tem duas carreiras de professor. Professor e professor de educação infantil. E na época também existia o professor de ensino médio, porque o colégio comercial tem até hoje professores, que são remunerados pelo município. Tem 2 professores que trabalham no instituto, que são efetivos do município e trabalham, e tem a Alexandra Salomão, que é irmã do vereador Baiano, que ainda é efetiva no cargo, e ainda tinha a Heloísa, vice-prefeita, que não tinha aposentado no cargo. Hoje em dia, acho que tem o Carlos e o Darley. Eles recebem pelo município, eles são efetivos. A Alexandra é aquela que está no IPREM, mas se ela quiser sair do IPREM, eles vão ter que arrumar um jeito de botar ela em alguma sala de aula se ela quiser, porque é o direito dela. Ela fez concurso, foi aprovado o direito dela. Então, existe essa carreira. Essa carreira de professor de ensino médio não ganha os 10%. Claro, o salário é maior, mas não ganha os 10%. Tem 2 professores, professor de ensino médio, que são pagos pelo recurso do público municipal, que não recebe 10%, que é o Carlos e o Darley, que ainda são efetivos. E o professor de educação infantil, quando criou a nova carreira, não colocou os 10% para elas. Não foi colocado. Eu acho isso injusto. Mas deixando claro, é uma outra carreira. É injusto. Mas não dá para falar que é direito delas. Mas era correto que pagasse. Foi uma luta minha que elas recebessem esse direito. E aí eu peço para os vereadores, e o vereador Matheus, que é uma reunião, está correto, tem que aprovar, porque as outras vezes foram aprovadas afogadilho, que pelo menos essa parte de pagar os 10% para ela, a gente pague. Porque isso é justo. Isso é para elas receberem o mesmo salário que todo mundo. Elas são uma outra carreira. Não dá para falar que é direito, tá? Elas falaram que vão entrar na justiça, que o advogado diz que é o direito delas. Não é, infelizmente, não é um direito. Mas é justo que pague. E é uma luta que o prefeito Paulinho concordou, inicialmente 5%, né, Marinho? Marinho estava lá, resolveu dar os 10%, que é o correto. Tá? Ocorre que tem uma outra questão que também está embutida na mesma lei. Foi isso que questionaram o vereador Matheus. Eu quero me posicionar sobre essa questão. Acontece, é muito difícil, não vai dar tempo. Eu fiz todo estudo, tem ofício sobre o assunto, tem um documento com cálculo sobre o assunto. É um assunto extenso, complicado. Acho que nem elas talvez entenderam 100%, mas é o seguinte. A prefeita Heloísa Magalhães, em 2021, fez a Lei Complementar 75, que é uma lei extensa. Só que essa lei, ela tinha alguns problemas. Não é culpa, claro, da Heloísa. Foi aprovado muito rápido aqui na Câmara, no período de pandemia. E essa lei não deixa claro se ela vale ou não para professores de educação infantil. Não fala, a lei é omissa. Lá fala professor, só que a gente tem uma carreira, olha que complicado. Musamim tem uma carreira que chama professor e tem uma carreira que chama professor de educação infantil. Não tem uma carreira que chama professor de ensino fundamental e uma carreira que chama professor de educação infantil. Tem uma carreira chamada professor e outro professor de educação infantil. Isso gera confusões jurídicas. E essas confusões jurídicas estão sendo resolvidas também nessa lei, ao deixar claro que elas têm direito ao plano de carreira. Mas mesmo tendo essa confusão, essa obscuridade, foi incluído no projeto de lei isso. O que elas estão questionando também não é isso. O que elas estão questionando é que, no apagar das luzes do ano de 2023, no dia 23 de dezembro de 2023, não 2024, não era o final do mandato, foi aprovado na Câmara uma lei reduzindo a carga horária delas de 40 para 30 horas. E essa lei nunca entrou em vigor. Isso gerou uma confusão jurídica. Nunca entrou na prática. E é um negócio confuso, porque o edital do concurso fala em 40 horas. Então, aí sim, gera um questionamento jurídico, e eu acho que nesse ponto elas estão certas de questionar, entrar na justiça, de reclamar. Eu acho que existe até chance de elas ganharem nas reclamações dela, e eu defendo elas. Eu acho, elas estão certas. Elas têm que tentar receber isso. Só que a chance delas perderem é maior, mas tudo bem, tem que entrar na justiça. Acontece que o que não dá é que, por causa deste problema,
isso a gente tem que discutir com elas, Matheus, a gente pode até não aprovar essa redução das 40 e 30 horas, porque o projeto que foi mandado inicialmente aqui era só reduzindo a carga horária, não incluir elas no plano de carreira e não dava os 10%. Então, só concluindo, senhor presidente, então a minha proposta é, vamos ter que conversar com elas, espero que elas entendam, deixe para discutir judicialmente as questões e vamos aprovar esse projeto, porque elas ganhem 10% a mais, que é o justo, é o correto. E quanto à questão das 30 e 40 horas, a gente tem realmente que conversar com elas. Talvez eu possa até propor que a gente não aprove esse pedaço que altera. Porque eu acho que o resto não tem discordância, é um avanço para elas. Eu tinha mais coisa para falar, para explicar por que foi feita essa mudança e que elas têm chance de perder isso judicialmente. Elas têm chance de perder isso judicialmente e que a gente pode tentar resolver isso administrativamente para o benefício delas. Muito obrigado.